Abra a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo de número 5. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Glória a Deus. Livro de Lucas, o Evangelho, nós já começamos a pregação na mensagem cantada pelo diácono Rodrigo, esse hino maravilhoso. Então nós vamos um pouco digerir um pouco dessa mensagem, entender o que levou ao Senhor Jesus a ministrar essa mensagem aos nossos corações. Amém? Está escrito assim: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavaram as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhes que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Então, quando acabou de falar, disse a Simão: faza-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e que rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase ir a pique, ou quase afundar. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Amém? Então, glória a Deus. Você pode sentar, irmãos. Amém? Prometo não ser cansativo. Irmãos, a mais pura verdade é que Jesus, ele procura os seus escolhidos. Ele procura pessoas que querem adorá-lo, pessoas que querem a salvação. Mas é necessário que, para que a salvação se achegue em alguns lares, é necessário que haja o quê? Que haja a manifestação do milagre primeiro. Como assim, irmão? São poucas as pessoas que se achegam a Jesus dizendo assim: Jesus, eu não quero nada. Estão me entendendo? Sim ou não? Eu não quero nada, a única coisa que eu quero é te adorar. Poucas pessoas conseguem servir a Jesus sem optar por uma certa barganha. Como assim? Uma certa troca. Mas Jesus condena essa troca? Não condena. A Escritura diz que no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 20, que Jesus ele faz um chamado, dizendo: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, lança sobre mim o vosso fardo, e tomai o meu, que é leve e suave, e encontrareis descanso para as vossas almas. Irmãos, vamos ser bem sinceros. Quem é rico hoje está preocupado com Deus? Tá. Por quê? O Deus dele é o dinheiro. O Deus dessa pessoa é o dinheiro. Você já percebeu que quem tem muito dinheiro só vive em viagens caras? Quem tem muito dinheiro
só vive em negociatas longe de Deus. De tal forma que Jesus ele nos ensina, falando sobre dinheiro, 3 passagens bíblicas. Fala muitas, mas eu quero falar com os irmãos nessa noite sobre 3. Primeiro, uma mulher que tinha muito dinheiro, a mulher do fluxo de sangue. A Escritura diz que essa mulher havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia, mas para ela chegar nesse ponto crítico hemorrágico, nesse ponto crítico de estar na sarjeta, nesse ponto crítico de estar mendigando, aí a Bíblia fala que ela, e tendo gastado toda a sua fortuna, e tendo essa mulher gastado toda essa fortuna, ela estava na sarjeta, até que ela ouviu falar de Jesus, e juntando um pouco de força que ela tinha, ela se levantou e ela foi ao encontro de Jesus, mas no coração dela, ela tinha um desejo, ela já tinha algo objetivado no coração dela, dizendo: se eu apenas tocar no manto dele, se eu apenas triscar no manto dele, eu serei curado. E isso aconteceu, ela passou por todas as dificuldades. Irmão, cá entre nós, preste atenção, um amigo meu, numa época dessa, caiu na ideia, preste atenção, ele é pastor, e ele caiu na ideia de falar assim: irmãos, tal dia nós vamos distribuir cesta aqui na igreja. Irmãos, ele acha que ele tinha umas 20 e poucas cestas, deu mais de 100 pessoas, e aí? Por quê? Porque as pessoas querem algo em troca. Ele se enrolou todinho, porque ele teve que arrumar 100 cestas. Comprou errado, não sei, mas ele teve que dar um jeito. Por que eu estou falando isso? Porque deu muita gente. Agora você imagina um monte de doente, um monte de pessoa endemoniada, e Jesus ia passando. Tinha como chegar perto de Jesus, irmãos? Sim ou não? Tinha? Sim ou não, irmãos? A Bíblia que nós lemos hoje diz assim, olha, no capítulo 1, versículo: aconteceu que, ao apertar a multidão, aonde Jesus estava, tinha muita gente, era bastante gente, e além da multidão, essa mulher também tinha o que? Fraqueza nas pernas. Eu não sei você, mas quem perde sangue fica muito fraco. Essa mulher estava fraquíssima, mas ela juntou força. Então, por mais que a pessoa fale assim, eu não tenho força, por mais que a pessoa fale assim, eu não consigo, por mais que a pessoa se sinta pequena, por mais que a pessoa se sinta baixa, por mais que a pessoa se sinta pobre, ela tem sim condição de se apresentar na presença do rei. Ela tem sim condição de ultrapassar todos os obstáculos, tudo aquilo que está lhe atrapalhando, e ela conseguiu tocar no mestre, e a Escritura diz que ela foi curada. Nós vemos agora a primeira lição, que uma mulher rica teve que perder tudo para encontrar Jesus. A Escritura diz, livro de Lucas, capítulo 18, diz que um jovem rico chegou até Jesus e disse: mestre, o que é que eu preciso fazer para que eu seja salvo? Jesus disse: cumpre os mandamentos. Então Jesus ouviu daquele jovem ele dizer: tudo isso eu faço desde a minha juventude. Ou seja, ele era alguém que cumpria a lei, ele era alguém que observava a lei, ele era crente. Jesus, porém, diz: falta uma coisa. O que, Senhor? Vai, vende tudo que tu tem e entrega aos pobres. A Bíblia diz que quando Jesus falou isso, o seu semblante caiu e ele se afastou e foi embora. Você sabe por quê? Porque Jesus disse: olha, por causa disso é quase que impossível um rico entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no... irmão, eu uso óculos e é uma dificuldade ainda para passar a linha.
no fundo da agulha. Aí você vai, né? Coloca, passa na boca, né? Um pouquinho para ficar mais lisinho e é difícil. E Jesus diz que é mais fácil um camelo passar por esse fundo dessa agulha. Quando a Escritura diz o rico é o mesmo rico que está descrito no livro de Apocalipse, que diz assim: olha, vós já estáis ricos, abastados, nos seus próprios entendimentos, nos seus próprios deleites. Por que eu estou pregando isso para você, meu irmão? Porque as pessoas, elas se aproximam de Jesus querendo algo em troca. E isso não é pecado, de jeito nenhum. Mas diferente de Pedro, de Tiago e de João, a Escritura diz que esses 3 homens, eles já não tinham, era dinheiro. Ou seja, eles nunca tiveram dinheiro. Fala para o irmão, eles nunca tiveram dinheiro. Está fraco, irmão? Me ajuda a pregar. Eles nunca tiveram dinheiro. A Escritura diz que eles eram trabalhadores, irmão. E eles trabalhavam a noite inteira. Eles eram de uma linhagem de pescadores, ou seja, Pedro era pescador, o pai dele era pescador, o vô dele era pescador, o bisavô era pescador, todos eram pescadores. Eles eram homens profissionais na pesca. Um homem que é profissional, por exemplo, preste atenção nisso, irmão. Um profissional naquilo que faz, um pedreiro, quando ele chega, ele vê uma parede desse tamanho, ele já sabe qual a metragem de areia, quantos quilos de cimento, até mesmo os litros de água, e o tempo que ele vai gastar para fazer esse reboco. Você está entendendo, irmão? Quem não é pedreiro profissional, ele vai chegar e vai dar um orçamento todo diferente. Ele vai mandar comprar às vezes 3 vezes mais material e às vezes pede menos e começa a fazer e não entrega a obra feita, vai embora, te deixa na mão. Estou pregando isso para você entender o que é um homem profissional e o que é um homem que faz de qualquer forma. Pedro, ele era profissional na pesca. O que é um homem profissional na pesca? Ele sabe aonde vão estar os cardumes de peixe. Ele sabe aonde vai ter peixe e aonde não vai ter peixe. Ele sabe a hora da madrugada que vai ter peixe e ele sabe a hora da madrugada que não vai ter peixe. Mas naquele dia não teve peixe em nenhum lugar aonde Pedro pensava ter. Durante anos e anos e anos, Pedro sabia onde ia ter peixe. De repente, naquela noite, eles vão, lançam as redes e não pega nada. Muda-se as redes de um lado para o outro e não pega nada. Você já percebeu que tem dia na sua vida que é desse jeito? Tem dia na sua vida que dá tudo errado? Sim ou não, irmãos? Tem dia que você acorda, a primeira coisa que você faz é abrir os olhos, isso mesmo. Em seguida, quando você dá o primeiro passo, você acerta a quina da cama com o teu dedinho mindinho no pé. E para aqueles que não são convertidos, a primeira coisa do dia é um xingamento. Aquele teu dia, então, por causa desse xingamento, vai estar coroado de coisas ruins, de miséria, de blasfêmias. Por quê? Porque o dia já começou errado. E aí vai ser diferente, porque quem pega ônibus vai atrasar no ônibus, vai ser um dia horrível, e todas aquelas pessoas que estão ao teu redor também vão ter um dia horrível, porque você tem um dia horrível. É um dia horrível que no trabalho o chefe vai te maltratar, clientes vão te maltratar. É horrível, irmão. Tudo está errado. Quem vai de carro para o trabalho, às vezes fura um pneu e poucos metros na frente fura outro pneu. É muito difícil. Tem dia que tudo dá errado na nossa vida. Nesse dia, não muito diferente,
Pedro estava tendo um péssimo dia. Péssimo dia. Mas naquele dia, ele teve um encontro sobrenatural. O Cristo, aquele homem que, segundo a Escritura, uma voz veio do céu, logo após ele ser batizado, e disse: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Este homem cujo Deus tinha prazer, agora ele estava conversando com Pedro. Pedro que tinha passado uma das piores noites de sua vida. E preste atenção no que eu vou te dizer, meus irmãos. Por que eles estavam lavando as redes? Porque quando você lança a rede, quando vem muito peixe, também vem muita sujeira. Naquele dia não veio peixe, mas veio sujeira, veio lodo, veio algas marinhas, veio muita coisa ruim. Tem dia na tua vida que, por mais que você ora, por mais que você pede clemência, por mais que você pede por misericórdia a Deus, só vem lixo naquele dia na sua vida. Você está entendendo, sim ou não, irmão? Tem dia difícil, assim estava sendo difícil. Tem dia que cortam a tua água, mesmo a tua água estando paga. Já aconteceu comigo. Tem dia que você sabe o dia que o gás vai acabar, mas ele insiste e acaba antes. Irmão, cá entre nós, algo bem popular aqui, e só acaba no dia em que o teu cartão de crédito não tem crédito. Já percebeu isso? Só acaba no dia que você não tem dinheiro. Porque tem dia que é difícil. Tem dia que, se você não for crente, misericórdia, irmão, você pede graça, porque se você pedir força, você esgana alguém. Tem dia que é difícil. Pedro estava como um dia desses que nós já passamos. Testemunho para você, tem dia, todos nós podemos passar por esse dia, amém, irmãos? Um dia eu estava com o meu carro, era um Honda Civic, e esse Honda Civic eu ia ter que, em um aniversário de uma criança que nós batizamos há muitos e muitos anos atrás. E o que aconteceu? Falei, não vou no meu carro não. Peguei o carro de um amigo, e o carro desse amigo eu peguei e nós fomos. Na vinda, o carro arrebentou o motor. Ou seja, eu deixei de ir no meu, peguei um carro emprestado, o carro estragou o motor. Isso foi num sábado. Na segunda-feira eu estava indo no trabalho no meu carro. O mesmo problema do que aconteceu com o carro do outro aconteceu no meu carro. Ou seja, em uma semana, 2 motores estragados. Por que estou falando isso para você, meu irmão? Que vai ter dia na tua vida que algumas coisas darão errado. Para quê? Para que você veja aonde é que você está errando. A Escritura diz que Pedro, lavando as redes, tirando a sujeira que tinha se apoderado das redes, a Escritura diz que o homem cujo Deus tinha prazer na sua vida se aproximou, entrou no barco e disse: vamos sair da beira da praia, vamos mais profundo. Vamos mais profundo. A Escritura diz que Pedro então levou esse homem até mais profundo, e esse homem disse: joga a rede agora. E ele disse: mas Senhor, eu já tenho lutado, foi a noite inteira. Tentamos ali, tentamos acolá, tentamos aqui aonde nós sempre pescamos, e nada pesquei. Mas segundo a tua palavra, Senhor, eu vou lançar novamente. Porque tem dia, irmão, que você já tem um não. Pedro pescou a noite inteira e recebeu o não.
Então ele disse: o não eu já tenho, eu vou atrás do sim. Eu quero o sim de Deus. E ele lançou sobre a tua palavra, Senhor, eu vou lançar as redes. E a Escritura diz que eles lançaram as redes, e aquela noite que tinha sido de trevas, aquela noite que tinha sido de tristeza, aquela noite que tinha sido de trabalho em vão, de dureza, passaram frio e enfrentaram vento, tudo aquilo tinha sido em vão, mas pela manhã, quando o mestre entrou no barco, tudo mudou, tudo aconteceu para melhor, porque a luz estava naquele barco. E a Escritura diz que Pedro, ao recolher as redes, veio tanto peixe, mas tanto peixe, que eles tiveram que chamar o barco que estava ao lado. E a Escritura diz que os dois barcos quase afundaram de tanto peixe. O que eu entendo com isso, meu irmão? É que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, a vitória, a esperança, irmão, ela vai vir pela manhã, ela vem pela manhã, acredite nisso. Você pode estar passando o que você passar, mas o Senhor lhe tem uma vitória para a tua vida. Mas para isso é preciso o que, igreja? Primeiro, Jesus está no barco. Segundo, ouvir a voz dele e obedecer. É preciso ouvir a voz de Deus. É preciso obedecer. A Escritura diz que Pedro ficou maravilhado, ficou assustado e disse: Senhor, eu estou com medo, porque eu sou pecador e tu és santo. Jesus então os recebe, dizendo para eles assim: olha, a partir de hoje, você não vai mais pescar peixe, você vai pescar homens para o reino de Deus. Amém? Para a Isabela, a Targa, a Nayara, a Noelia, a Janaína e o Francisco, o Senhor está falando para vocês nessa noite: deixa eu entrar no barco, deixa eu tomar a frente, ainda que vocês venham ter passado alguma coisa de ruim, saiba que Ele pode mudar hoje, Ele pode mudar a situação hoje. Eu não sei, é o primeiro dia que eu estou vendo os amados. O Senhor pode mudar, Ele pode resolver o problema que você está passando, não somente aos irmãos que estão nos visitando, mas toda a congregação. Amém? Deixa o Espírito Santo, deixa Jesus entrar no teu barco, deixa Ele resolver o teu problema. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Mas e aí, pastor, e os motores? Irmão, o Senhor tem me dado bênçãos maiores do que carros estragados. O Senhor, Ele tem me abençoado de uma tal forma. Sabe por quê? Porque Ele é quem está no meu barco. Ele está no teu barco? Ele está no teu barco?